E aí, galera, vamos falar sobre a Guerra da Coreia. O que precisamos saber para entender essa guerra é que ela ocorreu entre a Coreia do Sul e a do Norte de 1950 a 1953. Foi o primeiro conflito armado da Guerra Fria. Em base do seu conflito, a disputa entre o socialismo, URSS, e o capitalismo, Estados Unidos, esse conflito trouxe ao mundo toda uma apreensão, pois as armas nucleares estavam em alta na época. Então vamos entender os motivos pelo qual essa guerra se iniciou. Logo após a Segunda Guerra Mundial, teve a divisão da Coreia entre Norte e Sul. Isso ocorreu com a retirada dos exércitos japoneses de seu território, e ficou assim, decidido no dia 9 de setembro de 1948. A zona soviética anuncia sua independência como República Democrática Popular da Coreia, mais conhecida como Coreia do Norte. Ou seja, a Coreia do Norte com influência do socialismo, URSS, e a Coreia do Sul com influência do capitalismo, Estados Unidos. E com essa divisão e diferença das Coreias, começaram a ocorrer conflitos entre elas. Em 1950, após várias tentativas de conquistar e derrubar o governo do Sul, a Coreia do Norte conquistou a capital da Coreia do Sul, que é Seul, em 25 de junho de 1950. Depois dessa invasão norte-coreana, as Nações Unidas enviaram tropas lideradas pelo general americano Douglas para que retirassem o exército norte-coreano e devolvesse Seul para os sul-coreanos. Como os Estados Unidos entrou do lado da Coreia do Sul por causa de sua influência do capitalismo, a China, o irmão mais velho da Coreia do Norte, que era socialista, apoiou a Coreia do Norte e a URSS nessa guerra enviando suas tropas. Já em 1953, a Coreia do Sul começou a ganhar vários conflitos militares com o apoio dos Estados Unidos e outros países capitalistas. Vários conflitos sangrentos ocorreram no território coreano, resultando em torno de 4 milhões de mortos, sendo eles a maioria civis. Já cansado, o governo norte-coreano ameaçou lançar bombas nucleares ao território da Coreia do Norte e China, caso elas não finalizassem a guerra se rendendo. Então, 28 de março, a Coreia do Norte e China aceitaram um tratado de paz dos Estados Unidos e 27 de junho de 1953 foi assinado e, assim, decretado o fim da Guerra das Coreias. Após essa guerra, as Coreias permaneceram divididas. Atualmente, a Coreia do Norte permanece com o regime comunista e seus cortes de cabelos padronizados, enquanto a Coreia do Sul segue no sistema capitalista com seus K-pops e cores brilhantes. Para que seja possível entender o porquê da Guerra do Vietnã, é necessário que conheçamos um pouco da história da região onde ocorreu tal conflito. Vamos lá. Quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial, o Japão invadiu e dominou uma região conhecida como Indochina. Parte desse território era formado por Laos, Camboja e Vietnã, que viviam sob o domínio francês, mas já ansiavam pela independência. Tentando reagir à invasão, os vietnamistas formaram a Liga Revolucionária para a Independência do Vietnã, que era ligada ao Partido Comunista. Eles tinham como líder o Ho Chi Minh, um líder que desejava a independência. Quando a Segunda Guerra Mundial chegou ao fim, teve início o processo de descolonização que culminou na luta entre os guerrilheiros do Vietnã e as tropas francesas. Com a derrota, os franceses foram obrigados a aceitar a independência e em 1964, na Conferência de Genebra, que havia sido convocada para negociar a paz, a França reconheceu a independência do Vietnã, Laos e Camboja. E o Vietnã ficou dividido em dois: Vietnã do Norte, que seria governado por Ho Chi Minh, socialista, Vietnã do Sul, que seria governada por Non Nhin Yen, capitalista e aliada dos Estados Unidos. Agora irei explicar as principais causas para essa guerra. Com as diferenças políticas existentes entre o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul, era claro que havia no ar um clima de instabilidade no que dizia respeito à paz entre eles.
Era difícil que um socialista e um capitalista conseguissem viver bem lado a lado, com tantas diferenças políticas e ideologias tão próximas. No ano de 1959, os guerrilheiros comunistas chamados de Vietcongues atacaram uma base norte-americana que existia no Vietcong do Sul, sob o apoio de Ho Chi Minh e dos soviéticos. A partir deste momento estava dada início à Guerra do Vietnã. Os Estados Unidos e a União Soviética se tornaram parceiros, mesmo que de maneira indireta, com os países que se enfrentaram. Desde o início da guerra, em 1959 até o ano de 1964, apenas o Vietnã do Norte e o do Sul se enfrentaram, ficando a guerra restrita e suas diferenças políticas e ideológicas. A partir de 1964, os Estados Unidos deixaram de apoiar indiretamente a guerra e passaram a assumir que estavam realmente de dentro. Enviaram armamentos e soldados que, por não conhecerem muito bem o território, sofreram bastante. Os Vietcongues possuíam vantagem por conhecer cada centímetro do local onde estavam guerrilhando. Enquanto os Estados Unidos se utilizavam de armamentos modernos e helicópteros, os Vietcongues faziam uso das táticas de guerrilha que só eles dominavam. Essa falta de preparação dos norte-americanos em lidar com um ambiente desconhecido lhe renderam a derrota no final da década de 1960. Era claro que os Estados Unidos possuíam uma ótima tecnologia, mas isso não foi suficiente para vencer a experiência de seus adversários. Aproveitando a oportunidade, em 1968, os vietnamistas do Norte invadiram o Vietnã do Sul, dominando a embaixada dos Estados Unidos. Isso causou uma retaliação das tropas norte-americanas e do próprio Vietnã do Sul, que culminou no momento mais sangrento de toda a guerra. Estima-se que milhares de pessoas morreram. Antecedentes. Na Guerra da Independência de Cuba, travada contra a Espanha em 1898, os Estados Unidos tiveram participação ativa e decisiva. Cuba só conquistou sua independência graças aos Estados Unidos. A partir daí, os Estados Unidos passaram a exercer uma influência considerável na ilha. A Constituição cubana selou as relações com os Estados Unidos por meio da Emenda Platt, de 1901, que autorizava os estadunidenses a intervir em Cuba em caso de instabilidade política. Agora vamos falar sobre a Revolução. Nos anos 50, Cuba foi administrada pelo ditador Fulgênio Batista, que chegou no poder depois de liderar um golpe militar apoiado pelos Estados Unidos. Porém, surgiu uma crescente oposição ao seu governo, com destaque para Fidel Castro. Em 1953, foi organizado o ataque ao quartel de Moncada, cujo objetivo era realizar a tomada das armas. Porém, o ataque foi um fracasso, e Fidel e seu irmão se exilaram ao México, onde conheceram Che Guevara e juntos organizaram novamente um movimento a fim de retomar a Cuba, para derrubar Fulgênio Batista. Em dezembro de 1956, Fidel Castro retornou a Cuba com seu irmão Raul Castro, Che Guevara e um grupo de mais de 80 homens, fortemente armados. Essa guerrilha resultou na morte e na prisão de muitos homens de Fidel. Mesmo assim, eles não desistiram. Fidel Castro, acompanhado de seus revolucionários, tomaram o poder de Cuba em janeiro de 1959, fazendo com que Fulgênio Batista e muitos outros integrantes do governo fugissem da ilha. E por fim, vamos falar do novo governo. Em janeiro de 1961, os Estados Unidos rompem relações diplomáticas com Cuba, e em abril do mesmo ano, um ataque contra-revolucionário, que contava com o apoio da CIA, foi realizado contra o governo de Fidel na invasão de Baía dos Porcos. As tropas de Fidel Castro conseguiram neutralizar o ataque, porém Fidel Castro alinhou Cuba à União Soviética, declarando Cuba como uma nação socialista. Após aderir ao modelo soviético, Cuba também foi o palco de uma das maiores tensões do período conhecido como Crise dos Mísseis, onde foram descobertas as instalações de bases de mísseis soviéticos em Cuba, gerando um conflito diplomático entre Estados Unidos e União Soviética. O mundo só não entrou em uma guerra nuclear porque o problema foi solucionado após negociações. Com a crise dos regimes socialistas, a desintegração da União Soviética
Cuba perdeu uma importante fonte de ajuda econômica. As dificuldades da população são grandes, sobretudo em relação ao abastecimento de produtos essenciais que sofrem até hoje.